Notícias já está de volta e agora a gente fala de saúde, hein, gente, aqui no Farol Notícias. Intolerância à lactose se torna cada vez mais comum entre os brasileiros e pode ser, sim, controlada com uma dieta equilibrada. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a nutricionista Icléia Rocha, que está ao vivo aqui para participar com a gente no Farol Notícias. Boa noite, Icléia. Boa noite, Icléia. Bem-vindo ao Farol Notícias. Obrigada, boa noite. E Cléia, queria que você conversasse com a gente um pouquinho, por que tanta gente está sendo diagnosticada, né? A gente tem um dado aqui de 53 milhões de pessoas no país já relataram sentir algum desconforto associado aí aos produtos com leite. Tem uma explicação isso? É verdade, gente, tem crescido bastante. Eu já atendo em consultório já tem mais de 10 anos e antes, logo que eu iniciei, eu atendia um caso no mês, 2, e hoje no dia eu atendo 5, 6, mais até. Num período, aliás, não é nem num dia só. Então, realmente está crescendo muito o caso de pessoas sendo diagnosticadas com intolerância à lactose. Na verdade, a intolerância à lactose ela é a diminuição ou a falta da enzima lactase no nosso organismo. Essa enzima é produzida no nosso intestino e ela é responsável justamente por digerir a lactose, que é o açúcar do leite e dos derivados, certo? Então, tem algumas causas, sim, do acometimento dessa intolerância à lactose, certo? Então, tem a intolerância à lactose congênita, primária, que é a mais comum, a que pode acontecer ao longo da vida, certo? E tem a secundária, que é aquela intolerância que a gente pode adquirir por conta de alguma lesão que aconteceu no nosso intestino, certo? Então, alguma doença, alguma infecção que a gente não conseguiu tratar e que ficou crônica, uma diarreia crônica também, algumas doenças como a doença celíaca, a doença de Crohn, tá certo? Então, se a gente não diagnostica também e trata, essa intolerância secundária, ela pode cessar, certo? Cessando o dano ao intestino, a gente pode ficar curado, certo? Então, ela, com alguns cuidados, evitando temporariamente a lactose, a gente pode, quando a lesão no intestino sanar, a gente pode restabelecer essa mucosa intestinal e a produção da lactose, na lactase, aliás, certo? Alguns medicamentos também, gente, podem estar causando muito o surgimento da intolerância à lactose, como antibiótico, certo? Então, antibióticos são medicamentos pesados que agridem justamente as células da mucosa intestinal. Tratamentos como quimioterapia, também radioterapia, então que são necessários, mas quando acometido por uma doença mais grave, como um câncer, certo? A gente precisa fazer, mas aí tem essa questão de que tem que ter esse cuidado durante o tratamento da pressão da mucosa intestinal. Então, também por isso a gente tem percebido um aumento nesses casos, talvez não um aumento nos casos, mas um aumento no diagnóstico, certo? Porque às vezes a gente tem que ter muito cuidado com a questão de medicação, de se automedicar com antibiótico, especialmente medicamentos fortes. É justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? O que dizer para essas pessoas aí que têm intolerância à lactose, mas abusam, né, dos alimentos com lactose, se confiando naquele comprimidozinho, né, que toma antes de comer para não ter, né, grandes complicações, né? Esse abuso desse medicamento, ele pode ser nocivo? Sim, o ideal é o uso só com orientação do médico, certo? Quando a gente desconfia que possa estar com intolerância à lactose, o primeiro passo é procurar um gastroenterologista, certo? Porque aí ele vai fazer o diagnóstico, tem alguns tipos de testes para a gente diagnosticar a intolerância à lactose, tem o teste oral, tem o teste respiratório, tem o teste da avaliação das fezes. Então, diagnosticando que é intolerância à lactose, dependendo de qual seja o tipo, se for a primária, por exemplo, que é aquela que pode acontecer em qualquer época da nossa vida, certo? Normalmente, conforme a gente vai passando os anos, a diminuição vai acontecendo naturalmente,
da produção da enzima. Nesses casos, a gente aconselha sim o uso da enzima lactase, mas só realmente quando necessário. A gente realmente não pode estar utilizando sem orientação médica, certo? Só pouquíssimas vezes, duas vezes na semana, normalmente é a posologia, se a gente percebe que vai ingerir alimentos com lactose, certo? Mas o ideal é, de preferência, retirar mesmo a lactose da alimentação. Hoje em dia a gente tem outras opções, muitas outras, certo? Tem alimentos de origem vegetal que não contêm a lactose, leites e derivados já, a gente tem muita opção hoje no mercado, leites de castanha, leites de amêndoa, de aveia, de arroz, então provenientes dos vegetais, queijos também, manteiga de coco, manteiga de castanha, isso para aquelas pessoas que têm uma intolerância realmente mais acentuada. Quando a gente percebe, através da anamnese alimentar, então a importância também muito grande de buscar um nutricionista, certo? Para a gente, de acordo com o grau da intolerância, a gente ver se há possibilidade de, com moderação, a gente ir introduzindo os alimentos em pequenas quantidades. Por exemplo, um copo de leite no dia, no máximo, e a gente pode até dividir esse copo de leite, tipo 300 ml, 150 de uma vez, 150 em outro momento, especialmente naqueles períodos de maior crise aguda. Então, de início, o ideal é, quando diagnostica a intolerância à lactose, se possível, retirar mesmo por pelo menos 15 dias, até para ajudar a recompor a flora intestinal sem aquele agente agressor, que seria a lactose, que não está sendo digerida por conta da carência ou da diminuição na produção, certo? Então, o ideal mesmo é tentar evitar a utilização na maior parte do tempo, até pelo menos reconstruir a flora intestinal. Muito obrigada, Cléa, pela tua participação, por esses esclarecimentos. É sempre bom a gente trazer esses serviços aqui, essa informação para orientar as pessoas que andam aí um pouco desleixadas com a saúde, né? Muito obrigada pela tua participação. Boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite, até a próxima. Essa foi a Cléa, né? Participando aqui, a Cléa Rocha, nutricionista, falando sobre intolerância à lactose. Natália Lopes.